Vamos ver se é agora que conseguimos iniciar a live. Estamos aqui com uns problemazinhos técnicos. Vamos lá ver se agora é que vai dar. Experimenta lá mandar agora o convite. Ou eu vou enviar. Vamos lá ver se é desta. Eu tinha enviado, eu tinha fechado sozinho, eu pensei que ia fechar de novo. Eu ia falar, nossa. Não, acho que agora é que está. Eu tinha feito a introdução no outro, vou aproveitar para fazer agora. Hoje vamos estar aqui a falar um pouco sobre periodização e vamos falar aqui de algumas variáveis do treino e do controle das mesmas, como é que poderemos controlar as mesmas e para isto, para vocês ficarem a perceber a importância de registarem o vosso treino, de terem aí alguma forma de controle sobre o mesmo, principalmente para as pessoas que acabam por não ter o acompanhamento ou então até estão a ter determinado tipo de acompanhamento, mas não aquele que é desejado. Muitas vezes as pessoas quando entram nos ginásios acabam por ter aquele acompanhamento inicial, mas muitas vezes nem esse plano que é estruturado inicialmente acaba por ser adequado, acabam por ser protocolos que são ali distribuídos para todas as pessoas que acabam por estar na mesma situação e isso também acaba por não ser o ideal. E podes começar a apresentar, se quiser, já que estamos aqui no meu Instagram. Então tá, sou o Thiago, a gente teve o primeiro contato na live sobre erros comuns, que acabou não sendo a primeira live de erros comuns. Exatamente. Hoje, A gente tá devendo um ainda. hoje até podemos falar aí de alguns que acabam por estar relacionados com o controle das variáveis. Vamos falar aí de alguns erros. E aí hoje a gente vai falar sobre periodização, controle de volume, todas essas questões, por que que você precisa fazer isso. E a gente vai trazer um debate sobre alguns exemplos práticos também, para falar sobre o que é que a pessoa pode estar fazendo, o que é que o Pedro também sempre fala, eu também sempre falo, dessas questões de periodização de treino. Por que que ela é tão importante? Exatamente. Vamos iniciar aqui o nosso debate com as variáveis e eu até diria para formarmos aqui uma piramidezinha, vamos falar apenas, se calhar, aí 3, 4 variáveis que acabam por ser as mais importantes, principalmente para quem está numa fase inicial e perceber, ou para quem está a ouvir também, perceber uma coisa que é, às vezes as pessoas tentam começar no topo da pirâmide, vamos imaginar que isto seria uma pirâmide, e as pessoas querem começar a manipular as variáveis do topo sem antes manipularem as variáveis da base. E muitas vezes também não sabem quais é que são estas variáveis e acabam por ter ali treinos com demasiadas técnicas a tentarem maximizar algo que muitas vezes nem percebem aquilo que é. Mas nós hoje falamos aí, se estiveres de acordo, da variável da intensidade, que para mim acaba por ser a base da pirâmide, depois também já vou explicar porquê. Podemos falar aí da variável do volume, que para mim acaba por ser a segunda variável mais importante, e depois poderemos falar da escolha do exercício e ordem dos mesmos, que também acaba por ser importante. Perceberem também uma coisa, nós vamos falar, e os exemplos que vamos dar é sempre com os exercícios executados com a técnica correta, ok? Muitas vezes as pessoas acabam por ter aquela tendência parva de aumentar a carga erradamente quando não estão preparadas para realizar o exercício com tal carga e acabam por piorar a execução técnica e podem comprometer depois também a saúde. E isso também é preciso ter atenção e muitas vezes quando nós falamos treinar até à falha, por exemplo, existem várias formas de designar a falha. No entanto, eu gosto sempre de referir esta situação, que é o quê? Cada vez que eu dou exemplos sobre a falha é a última repetição em que conseguimos executar com a técnica correta. Porque dá para treinar além da falha, há estratégias para treinarmos além da falha, mas isso é conversa para outra live. Falando aqui então da nossa pirâmide, eu diria que o primeiro é a intensidade, o segundo acaba por ser o volume
e posso pôr ali o terceiro e o quarto como exercício, a ordem dos exercícios. E explicando já porquê. Primeiro, a intensidade com que nós vamos treinar vai definir o volume do treino. Ou seja, se nós treinarmos com uma intensidade bastante elevada, naturalmente o volume vai ser mais baixo, no sentido em que vamos fazer menos repetições e menos exercícios. No entanto, a magnitude do volume pode ser superior. Atenção, são duas coisas diferentes. Já vamos falar também sobre elas para perceberem. E também daí a relação com registarem os treinos. O terceiro, o exercício em si e a escolha e a ordem dos exercícios, eu acho que também é uma variável bastante importante, mas a realidade é, se nós não treinarmos com a intensidade certa, se nós não tivermos o volume certo, a ordem dos exercícios também não vai ser assim relevante para as situações que nós queremos. Falando aí um pouco sobre isso, dá aí a tua opinião neste caso. Então, eu acabo sendo o contrário na questão de volume e intensidade. Eu sempre deixo o volume como uma base, porque a adequação ou inadequação do volume, que nem você falou no post de hoje, dava para estender, por exemplo, que ele é o principal fator relacionado com o overtraining. Então, se você tem volume de treino, você alcança ele mais fácil. No caso, primeiro alcança o overreach, mas fica mais próximo do overtraining. A intensidade também considero como a segunda principal variável, justamente porque ela vai ser o que vai definir, por exemplo, o nível de repetições que você vai fazer, o tempo de descanso que você vai escolher, não apenas o volume de séries por si só. Exato. E aí permite também a gente pensar em o que é que vai precisar ser feito naquele treino, porque baixas cargas, cargas mais baixas, elas vão precisar de um nível extremo de fadiga para gerar um sinal ótimo. Exatamente. E a gente pode pensar, por exemplo, que isso já não acontece com cargas mais altas, pelo próprio princípio do tamanho. E aí entra outra coisa, outra variável que eu acho bastante interessante também, já deixando outras intrínsecas, tipo o tempo de descanso, já incluído com a relação volume e intensidade, então eu já deixo de lado. A escolha de exercícios eu deixaria em terceiro e o topo da cereja seria justamente a ordem. Porque a ordem ela vai ser muito do que você vai manipular no micro. Porque, vamos dizer, um conjugado que seria um efeito ótimo para a lateral seria extensora com multiarticular e aí seria o topo da cereja, porque antes você precisa escolher as informações que você quer gerar no vídeo. Exato. Só fazendo aqui a relação, pronto, volume e intensidade vão ser sempre as duas variáveis mais importantes. Como é que nós poderemos priorizar? Poderemos olhar para a intensidade primeiro ou poderemos olhar primeiro para o volume? Temos também de ter uma coisa sempre em consideração, que é o quê? Que acaba por ser o contexto. E eu costumo falar sempre muito no contexto, agora vocês aí agora já abriu, mas tiveram aí umas semanitas também com os ginásios fechados e provavelmente quem esteve a treinar em casa acaba por ter a variável da intensidade limitada. E ao termos essa variável limitada, pronto, e por isso é que eu também coloco na base da pirâmide, obrigatoriamente o volume vai ter que ser superior se quisermos ter alguns resultados com o treino. E então estas duas variáveis acabam por estar dependentes e a relação da mesma acaba por ser um pouco inversa, no sentido de se a intensidade for alta, o volume vai ser mais baixo e se nós colocarmos aqui uma terceira variável ao barulho, que é o tempo de descanso, como o Tiago disse, se nós metermos o tempo de descanso ao barulho, nós conseguimos ter um treino com uma intensidade alta e com um volume alto. No entanto, a sessão de treino vai ser bastante longa e pode não ser viável para a pessoa do senso comum, por assim dizer, daquelas pessoas que estão agora também a entrar no mundo do ginásio, pronto, no mundo da musculação. Perceber o quê? É importante sempre registarmos o nosso treino. Falámos aqui já de duas variáveis que acabam por ser mais importantes, que é o volume e a intensidade. A intensidade, de uma forma muito simples, para quem está a ouvir, é a carga ou a quantidade de carga que vamos utilizar em cada um dos exercícios. O volume é a quantidade de séries e de repetições que vamos fazer no treino para cada exercício. E há uma relação entre estas duas variáveis, que acaba por ser a magnitude do volume, ou volume load, ou workload, se for o treino todo,
e é o quê? É a multiplicação das duas variáveis, ou seja, para cada exercício que nós vamos realizar, dar o exemplo do agachamento, se eu fizesse 4 séries de 12 repetições com 50 kg para o agachamento, o volume iria ser as 4 séries das 12 repetições, a carga iria ser os 50 kg e a relação entre eles seria 4 vezes 12 vezes os 50 e nós iríamos ter a magnitude do volume para aquele exercício. Nós temos que calcular isto individualmente para cada um dos exercícios e não poderemos fazer o quê? Chegarmos ao final do treino, somarmos a magnitude de cada um dos volumes, podemos ter ali uma magnitude total, mas devemos sempre também analisar no longo prazo através da magnitude individual, porque às vezes nós ao progredirmos determinadas cargas em determinados exercícios, nesse treino, pode acontecer em exercícios mais para o final do treino em diminuirmos a carga desses e então diminuir a magnitude do volume desses, mas no entanto, a nível geral, a carga acabou por ser superior do que anteriormente. Então aqui só para percebermos o quadro lógico, porque é que devemos de registar sempre aquilo que são o número de séries, o número de repetições e a carga, para nós percebermos esta relação e percebermos como é que estamos a evoluir ao longo do tempo. Citar aqui um erro aqui para quem acaba por não registar as cargas, um dia, por exemplo, que esteja mais cansado, se for preciso, vai optar por colocar menos carga ou fazer mais repetições e depois pode ter uma menor magnitude do volume e o treino já não vai ter o estímulo necessário para atingir o objetivo, ou pelo menos aquele treino pode ser menos um treino em vez de ser mais um treino em rumo ao objetivo. Se quiseres citar aí... Entra Força. essa questão que você falou do cansaço, por exemplo, entra a programação de treino, que seria a escolha e a variação das cargas durante a semana para permitir que você consiga desempenhar mais. Que é, por exemplo, se a gente chega para a pessoa e fala, semana tal vai ser uma semana de choque. Ela já fala, nossa, mas de segunda a sexta é um choque. Não, não vai ser. Tem choques de 1 pico de carga, 2 picos de carga, ou choques extremos de 3 picos de carga, que você tem que pensar de acordo com o que vai ser sustentável. De nada adianta colocar uma carga de treino, que seria uma demanda de treino, alta o bastante para a pessoa não conseguir executar ela por 14 dias, sendo que era para ser uma carga de base. Então, aí entra a grande questão da periodização, que é a escolha, a manipulação das variáveis para poder extrair o máximo de desempenho, permitindo a recuperação, que vai gerar adaptação. Que tem algumas teorias, né? O Fit Fat, tem a síndrome da adaptação geral, a tradicional, e tem o estímulo fadiga, adaptação e recuperação, que é uma das que eu acho mais a se considerar, porque ele leva em conta tudo que acontece no treino. Você vai treinar, gera um estímulo que vai gerar fadiga, que necessita de recuperação para gerar adaptação. Então, precisa ter em mente sempre isso, a magnitude da carga que vai definir o tempo de descanso para realizar um treino similar ou igual àquele de novo, que é uma dúvida bem recorrente, que eu acho que você também deve receber, que é basicamente a pessoa chegar de quanto em quanto eu tenho que treinar o músculo de novo, de quantas vezes em quantas vezes eu tenho que dividir o treino, e tudo isso depende. Se for um treino de superior e inferior, o volume vai ter que ser diluído. Vai poder ser 20 séries para cada músculo por treino. Porque vai ficar impossível por dia. Aí vai chegar no final da semana com 60 séries semanais. Entende? Exatamente. Aí falamos na questão da divisão do treino, antes de entrarmos aí na divisão do treino, perceber aqui, ou contextualizar para as pessoas que acabam por estar a iniciar, neste caso os treinos, que vieram de um período de pausa, por assim dizendo, e vamos dar aqui o exemplo prático, que é para ser mais fácil de compreensão. Vamos pegar numa pessoa que tem experiência ao treino, mas vem de uma pausa forçada de 6 semanas, por exemplo, e vai iniciar agora a primeira semana de treinos. Muitas vezes as pessoas têm a tendência, quando voltam aos treinos, voltar com a força toda, voltar a quererem ir logo até à falha ou atingirem determinado tipo de fadiga, porque há pessoas que também têm aquela ideia que se não suarem bastante, que se não sentirem o músculo a arder, que se não fizerem até à última repetição, se não fizerem 1001 exercícios, acham que o treino não vai fazer nada. E esta não é a realidade, e quem vem de uma pausa
forçada de diversas semanas, deve de ter ou deve de iniciar o treino com alguma prudência. Eu, por exemplo, eu vou dar também o meu exemplo quando faço semanas de deload, mas vou dar a seguir este exemplo que é para não entrarmos aí em confusões. E a pessoa deve de iniciar o treino com um menor volume que aquele que estava a treinar quando parou e mesmo a própria intensidade vai baixar. E um erro que as pessoas acabam por cometer, ao entrarem a querer dar tudo nos primeiros treinos, aquilo que vai acontecer é que vai impedir a progressão de cargas, porque vai gerar uma fadiga e essa fadiga vai impedir a progressão. Muitas vezes aquilo que acontece, ficam demasiado fatigados e chegam à segunda semana e às sessões de treinos da segunda semana e acabam por não conseguir progredir a nível das cargas, porque na realidade ainda não recuperaram do estímulo, do stress da semana anterior. Por exemplo, dando aqui outro exemplo na questão do deload. Quando faço deload, eu por norma quando começo a semana de treinos, começo sempre com séries quase no mínimo, ou seja, começo hoje, por exemplo, acabei por fazer um treino com 4 exercícios, em que foi 3 séries de 3 exercícios, mais 2 séries de um exercício. Eu a semana passada acabei por fazer o deload, só aqui para contextualizar, e a carga também estou a fazer bem longe das cargas que estava a fazer quando terminei. E a realidade é que as pessoas acham que ao fazerem isso que é tempo perdido, que não estão a treinar, mas a realidade é que estão a treinar, porque para a próxima semana eu vou progredir nas cargas, daqui a 3 semanas vou progredir nas cargas, daqui a 4 semanas já vou estar a treinar com mais carga que o que estava no ciclo passado, no mesociclo passado. E o que é que vai acontecer? Depois vou aumentar o volume, depois vou continuar na progressão de cargas. Quando chegar à semana de choque, o objetivo é eu nessa semana, em comparação com a outra semana de choque do ciclo anterior, por exemplo, é eu estar mais acima do que estava nesta semana. E o que é que aconteceu aqui? Houve este período, depois houve um decréscimo e depois houve uma progressão para chegarmos aqui a esta semana de carga. E o que é que permitiu fazer isto? Foi a tal questão da manipulação da variável da intensidade, da variável do volume. Mas estes erros que citei acabam por ser relacionados também com a questão da mentalidade, também a questão do conhecimento e às vezes determinados medos que estão associados ao treino, ou seja, aquilo que as pessoas acham que é um treino para ter resultados, aquilo que acham que se não fizerem não vão ter resultados e às vezes até acaba por ser mais difícil de mudar as mentalidades propriamente ditas e por isso é que também existe muita gente que acaba por, entre aspas, desconfiar em relação aos acompanhamentos online, mas a realidade basta... Eu este mês até coloquei lá nas histórias algumas transformações e a realidade é que as pessoas ao verem as transformações começam a ficar com uma ideia diferente. Também no teu Insta tens lá o arquivo das histórias das transformações. E é engraçado que eu hoje estava a ver e há lá transformações em que tu dizes mesmo, olha, o peso da balança não mexeu e uma pessoa olha para as fotos e esteticamente não tem nada a ver uma coisa com a outra e é aquilo que eu costumo sempre dizer. Nós, para termos o fenómeno da recomposição corporal, ou seja, para perdermos gordura, ganharmos massa muscular, esta questão do treino e aquilo que estamos a falar hoje é bastante importante para conseguirmos isso, sem falar depois também da parte da alimentação. Sim, sim. Eu acabei ficando num período também sem treinamento, então eu acabei retornando essa semana, depois eu acho de 2 meses estavam fechados, e eu fiz praticamente a mesma coisa. Eu acabei iniciando só que com um volume bem mais baixo, sabe? O volume de séries acabou sendo 2 séries por exercício. Eu vou fazer essa primeira semana agora sim, para permitir, só que eu estou fazendo um condicionamento de resistência também, paralelo, em outro turno. Porque eu percebi que eu estava com um metabolismo que não estava tão adequado para o que deveria estar. E aí já vou fazer aquele trabalho de choque só que na resistência, porque eu sei que a resistência vai ser essencial para eu fazer o treino de força. Então, é aquele pensamento, não pode pensar o hoje como vai acontecer hoje se eu começar a fazer hoje. É o hoje com a escadinha, vai subindo para lá na frente vai dar uma troca. Eu planejei bem de uma forma bem parecida, só que no caso eu fiz essa primeira semana introdutória, as próximas 2 semanas de base com uma intensidade maior
e um volume maior também, porque eu estou com 2 séries por exercício. E na semana 4 e 5 são 2 semanas de choque. Uma é de aumento de intensidade, mantendo o número de séries. A outra aumenta a intensidade mais ainda com mais séries, que aí seria pelo uso de métodos. Que eu só uso métodos, por exemplo, rest pause, cluster sets, a questão de drop set também, só que eu uso muito pouco, eu só acabo usando em semanas de choque. Eu não sei se você faz assim, mas eu prefiro usar assim porque eu consigo ter um controle visual melhor, sabe? Sim. Para não ter que ficar quantificando todas as vezes. Para mim é melhor, porque eu até consigo deixar a pessoa, entre aspas, crua para estar preparando nas 2 últimas semanas, com um estímulo bem maior. Aquilo que eu costumo muitas vezes fazer até é começar com essa parte da resistência, ou seja, vamos pensar que a pessoa vem da tal pausa forçada e então ali as primeiras 2, 3 semanas, ou seja, até vou dizer mesmo, ali as primeiras 4 semanas o objetivo acaba de ser retornar ao treino, que acaba por estruturar ali o treino para mais repetições, de forma a também treinarmos a questão da resistência e treinarmos já para o treino. E aquilo que eu costumo falar muitas vezes também, que acaba por ser o trabalho complementar não só de melhoria técnica, mas também de desenvolvimento dos sistemas energéticos, falando aqui da resistência, da capacidade aeróbia, da potência aeróbia, que acaba por ser importante depois para o treino e para a recuperação entre séries, e acaba sempre por depois, ou seja, no médio prazo, o objetivo é sempre maximizar ali o treino de força, mas também existir esse estímulo dos sistemas energéticos que acaba por ser importante. Ou seja, eu gosto de andar com as duas juntas, por assim dizendo, gosto de periodizar dessa forma. Há dias em que, porque nós não precisamos de estar sempre a treinar musculação todos os dias ou estar a treinar força todos os dias. Aqui também vai depender muito da divisão do treino, como é que vamos dividir o treino. Há várias formas de o fazer, mas eu também trabalho maioritariamente com mulheres e o que é que acontece? Temos um menor volume de treino para os membros superiores, então também consigo, por exemplo, no treino de membros superiores, colocar esse tipo de trabalho. E consigo dividir dessa forma, principalmente para quem acaba por ter uma maior frequência de treino semanal, acabo por também conseguir colocar mais esse treino. Vamos imaginar, por exemplo, clientes que não consigam treinar mais que 4 vezes ou 3 vezes na semana. Acabo por priorizar de forma que o estímulo principal seja o desenvolvimento dos membros inferiores, vou dar ali algum estímulo aos membros superiores, mas o estímulo acaba por ser pequeno, como é óbvio, acabamos por ter apenas 3 treinos e ali na parte final ou nos outros dias, se a pessoa tiver ali 20 minutos, 30 minutos, acaba por realizar esse tipo de trabalho. Às vezes tento sempre forçar com os clientes do género, começam ali os 2 primeiros meses a fazer os 3 treinos por semana, depois eu tento pôr ali o quarto e depois no terceiro mês já tento pôr ali o quinto, nem que seja só ali o cardiozinho e tentar assim também ao longo do tempo exigir um pouco mais delas, que também isto acaba por ser um processo e é isto que eu também gosto muito de referir às pessoas. Quem está num estado que não treina não vai passar para um estado em que vai treinar todos os dias, ou muito dificilmente vai conseguir ter, até mesmo adequar a própria rotina, o próprio contexto diário para ter essa disponibilidade. E por isso, dando o exemplo de uma cliente que comecei a trabalhar com ela no início, nós fazíamos 3 treinos por semana e atualmente ela está a fazer 6 treinos por semana. O objetivo no início era cumprir com os 3 treinos, criar essa consistência, porque inicialmente acaba sempre por ser uma dificuldade e depois, ao longo do tempo, viemos sim com a progressão normal do treino, aumentar também a frequência semanal e também com isto todo o tipo de trabalho. Mas só para teres aí uma ideia de como eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, de uma forma assim geral, começo sempre com um período primeiro de desenvolvimento da resistência, porque acho que também não faz sentido nós treinarmos ou tentarmos treinar força sem antes termos resistência, porque nem vai ser benéfico, por assim dizendo, se nós formos ver a maior parte das pessoas quando começam, principalmente os adolescentes por norma, quando começam a fazer musculação,
são adolescentes que tiveram ali algum tipo de passado desportivo, ou seja, já faziam algum tipo de modalidade. O que é que muitas vezes também acontece? Quem entra no ginásio na adolescência é o duas uma. Se entra para perder peso porque tem excesso de peso, muitas vezes e mal feito, começa por treinos cardio, começa por... poderia já ter ali algum treino de força mais guiado e mesmo a nível de melhoria também da parte técnica, que acaba por ser um erro, eu acho que acaba por ser um erro que ainda existe muito atualmente, as pessoas quando vão para os ginásios, principalmente destas idades, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas por exemplo, cá em Portugal, só a partir dos 16 anos é que podem começar a frequentar os ginásios, têm que ter a autorização dos pais e muitas vezes acabam por não ter o acompanhamento necessário, como é óbvio. E, e em vez de criarmos medidas e criarmos condições para entrarem mais cedo e terem o acompanhamento necessário para tal, isso acaba por não acontecer. E por isso é que também há muita gente que entra nos ginásios e passado 3, 4 meses acaba por desistir, por assim dizendo, porque também acabam por não ter resultados, porque aquilo que vão fazer no ginásio poderiam fazer na rua, porque há pessoas que querem emagrecer e de certeza que aí vês o mesmo, acabam por estar a fazer cardio nas máquinas ou acabam por estar a fazer algum tipo de treino de circuito que nem sequer utiliza pesos e fala aí um pouco também dessa realidade. Depois já vamos também fazer aqui a correspondência para a parte das variáveis. Essa questão que você falou da idade é engraçado, porque eu parei de trabalhar no presencial tem 2 meses, eu acho, e um dos últimos trabalhos que eu fiz foi com a criança de 7 anos, que os pais escolheram colocar na sala de musculação, entende? Sim, sim. Então, tipo assim, realmente tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. E, por exemplo, essa questão de, vamos dizer, como se trabalhar, eu também concordo que o trabalho de resistência tem que ser o primeiro, até porque ele vai um bloco de volume maior antes de blocos de intensidade, eles vão permitir que você consiga exercer até uma intensidade maior. Exato. Porque você vai estar preparando o seu corpo com uma carga de trabalho bem maior, porque o treino de alta intensidade vai acabar gerando um volume menor, total ou de séries, a depender de como você dispõe. E então é bem interessante, porque tem algumas pessoas também que não gostam de... Às vezes eu acho um preciosismo muito grande. Por exemplo, eu vou fazer o trabalho postural, então eu não posso ter como objetivo a hipertrofia por enquanto. Como se fosse uma coisa negando a outra. Só que dá para fazer os dois trabalhos. A periodização está aí justamente para isso. Você vai programar treinos de flexibilidade, porque a pessoa precisa de flexibilidade em algum lugar, treinos de força para onde ela precisa de mais força e pronto, acabou. Então, eu concordo plenamente. E aí entra uma questão de todo caso individual, não é aquela... A gente pode ter aquele template na cabeça que, eu vou trabalhar assim, assim, assim. Mas se chega um indivíduo que não tem problema nenhum, a gente não vai fazer assim, 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 nossa, zero isso aqui tudo, vai começar diferente. Então, a individualização, ela é extremamente importante nessa hora, justamente por conta disso. A gente não pode colocar em... Vamos dizer que a gente pega gêmeos. Coloca o indivíduo treinado, que os dois treinaram 1 ano, só que um a gente coloca na intensidade, o outro no volume, e a gente vai considerar que o choque vai ser igual para os dois. Vai ser totalmente diferente. Às vezes o choque para um vai ser muito mais volume do que para o outro. Então é tudo aquilo que você está treinando ou está sendo adaptado a. Mas outra questão também é que realmente tem uma falta de aconselhamento, de direcionamento muito grande, que faz com que as pessoas não fiquem na sala justamente por isso. Porque elas chegam e falam, nossa, mas o CrossFit é bem melhor. Porque o CrossFit tem métodos, o CrossFit tem aquele direcionamento para ela sempre estar treinando melhor. Só que ela nunca parou para pensar, nossa, eu vou entrar na musculação para fazer o quê? Para treinar. Então, o que é que eu vou fazer no treino? Melhorar a cada semana. Só que, às vezes, parte do professor em não fazer o próprio monitoramento ou do aluno, e nem já está tão intrínseco nele que ele não consegue nem pensar além da caixinha. Então, aí entra a grande questão da progressão de cargas, do diário de treino, monitorar a própria recuperação para saber se aquele treino está além ou aquém do que precisa ser. E aí a gente já ia dar início às variáveis, né? Exato.
E aí entra, tipo assim, a grande escolha de variáveis vai estar o centro sendo volume e intensidade sempre. Que é aí que vai definir o restante, que vai ser a frequência, que vai ser a densidade, que vai ser o tempo de descanso, a escolha de exercícios. Porque de nada adianta a gente chegar e falar, ah, vamos fazer um treino de força agora, de 1 a 5 repetições, e colocar para fazer na extensora. Não é o lugar certo para fazer isso. Não é o lugar para fazer força. Tanto que até nos próprios estudos eles não fazem na extensora, eles fazem num dinamômetro. Então, tem exercício para tudo. Um leg seria mais interessante, um agachamento seria mais interessante do que uma extensora para fazer um treino de força. E aí tem todo esse direcionamento que primeiro define a fase, depois define as variáveis. Como é que você acaba fazendo ela? Eu faço, acabo por fazer a progressão e quando vejo que atingimos determinado tipo de platô, por exemplo, vamos imaginar num trabalho linear, ou seja, que vou pegar a pessoa desde uma fase assim inicial ao treino, em que a pessoa acaba por ter ali um nível de iniciante intermédio, ou seja, já tem ali alguma experiência do treino, consegue fazer bem os exercícios, mas não tem consciência nenhuma do que é progressão a nível do treino, a nível das cargas e acaba por pegar a pessoa neste tipo de situação. Ok, aquilo que eu faço é, principalmente, para quem treina nos ginásios, porque eu ao programar para os ginásios programo de uma forma diferente do que para os treinos em casa, por exemplo, pegando aqui a situação que a pessoa está no ginásio, aquilo que vamos fazer é ali um período, por exemplo, à volta de 6 semanas a 8 semanas, em que vamos tentar ao máximo, e eu quando digo tentar ao máximo, é progredir nas cargas, dando ali uma faixa de repetições. Ou seja, eu digo que a pessoa tem que fazer 4 séries, vamos fazer uma pirâmide crescente, faz 15 repetições, 12 repetições, 10 repetições, 8 repetições. Na semana seguinte tenta aumentar as cargas. Se conseguiu aumentar as cargas, excelente. O que é que pode acontecer? Aumentou as cargas, mas a repetição ficou ali 1 a 2 a 3. Na semana seguinte não aumenta a carga e tenta atingir aquelas repetições. E por norma eu costumo trabalhar assim, até porque inicialmente a progressão de cargas acaba por estar mais facilitada. Quando a pessoa começa a atingir determinado nível, começa a atingir determinados platôs e para quebrar esses platôs, e eu gosto sempre de falar nisto, porquê? Porque as pessoas têm aquela ideia que já atingiram o platô e às vezes não atingiram, simplesmente ou não estão a descansar o suficiente entre séries, ou estão com medo de progredir na carga porque acham que vai acontecer alguma coisa de mal, então deixam de progredir ali nas cargas. Então primeira a primeira assim, imagem, a primeira quebra de mentalidade é o medo, quebrar o medo de progredir nas cargas. As primeiras 6, 8 semanas vai sempre servir para isso, trabalhando dessa forma. E porquê é que eu gosto de trabalhar desta forma antes de entrar na força? Perceber, porque nós ao treinarmos ali na faixa de 8, 15 repetições, nós nunca vamos conseguir colocar uma carga tão alta que a qualidade técnica vai acabar por piorar. Ok? E eu gosto sempre que haja este rigor, que haja sempre ali uma manutenção da execução técnica. E então, ao trabalharmos com 15, 8 repetições, dificilmente, porque não quer que vão até à falha, dificilmente não vai existir uma quebra da qualidade técnica. O que é que pode acontecer? Em determinados exercícios que requerem, lá está, uma maior resistência, pode chegar ali a determinada carga e já fazer ali a 8ª repetição, já ali um pouco aflita, mas aquilo que eu depois passo para a pessoa, isto já aconteceu, por isso é que eu estou a referir este exemplo, é dizer assim, não, olha, tu tens que ficar 3 repetições da falha, por isso essa sensação que estás a ter, que estás ali a ter uma falha técnica, quer dizer que já utilizaste carga a mais e que atingiste, neste caso, a falha. Só para teres uma ideia, eu agora que nós abrimos os ginásios agora e tenho malta que estava a treinar em casa que passou agora para os ginásios. E o que é que eu disse? 5 repetições da falha. Porquê? Porque já sei que a malta já vai com a pica toda, mas sei que se disser 5 vão ficar ali nas 3, nas 2 e eu pronto, fico mais descansado. Apesar de não ser o ideal, já fico mais descansado. Então às vezes prefiro mandar um número mais alto do que às vezes estar ali a dizer o número rigoroso, olha, este treino vais ficar a 2, aquele vais ficar a 3, porque senão já sei que na prática eles acabam-se por empolgar, principalmente nesta fase de mudanças, que estavam em casa, estavam fartos de estar em casa e agora passam para o ginásio e já querem
é tal situação, já querem dar tudo. Então, primeira fase ali, as primeiras 6, 8 semanas vai ser sempre a trabalhar dessa forma, tentarmos ter ali um aumento progressivo a nível da carga e depois vou analisar e perceber, ok, que cargas é que atingimos, como é que tivemos ali a nível das repetições, depois também saber efetivamente qual é que foi os volumes com que trabalhámos e perceber o que é que vamos fazer para a frente. Depois tenho duas opções. Faço ali um período de deload e volto outra vez a focar nas cargas, ou então posso, por exemplo, começar a trabalhar força. Aqui vai depender, e posso pôr ali um período de 4, 6 semanas de força, depois voltar para a fase de hipertrofia. O que é que pode acontecer? E depois lá está, tu disseste bem a questão que o processo acaba por ser individual, e é isto que eu costumo dizer, e às vezes as pessoas não percebem. Que eu digo assim, estas 2 semanas vamos fazer desta forma, depois consoante a tua evolução, para eu perceber, vamos ver como é que vamos fazer as 2 semanas seguintes. Só, já estás a ver a cabeça das pessoas, e eu assim, calma, o que é que muitas vezes acontece na prática? E já experimentei trabalhar das duas formas, que é o quê? Tentar fazer ali uma estimativa, pronto, progredir ali semanalmente, 5% da carga do total do que estávamos a fazer. Há pessoas que até ficam abaixo, pronto, há pessoas que não conseguem atingir aquelas cargas e até ficam desmotivadas. Ou seja, estar ali a fazer aquela expectativa de progressão, às vezes pode correr bem, às vezes pode correr mal. Então gosto sempre de dizer, ou então se fizer essa estimativa, dizer, olha, estas são as cargas que deves de atingir, no entanto, se sentires que consegues progredir mais a carga, progredes. Atenção, tens de ficar sempre a estas repetições, não podes ficar abaixo destas repetições, se conseguires, fazes mais repetições e vamos ajustando semanalmente. Após esse período, começamos ou o trabalho de força ou continuamos no trabalho de progressão de cargas, sempre a avisar o quê? No longo prazo em que haja o aumento de força e o aumento de massa muscular. E agora, consoante as pessoas e também o objetivo do momento, já sabemos aqui, por exemplo, em Portugal, já nos começamos a aproximar do verão e já sabemos que as mulheres vão querer estar um bocadinho mais magras para o verão, então o volume de treino já vai ter que ser diferente e então a periodização aqui também, para mim, está sempre dependente do objetivo, pronto, e também da periodização alimentar. Para mim, as duas andam sempre juntas. Por exemplo, em períodos em que aumento o volume, faço ali períodos de choque em que vai ter o aumento do volume e intensidade, por norma também faço ali um pouco o aumento do volume a nível do aporte de hidratos de carbono e mesmo da ingestão calórica total, para acompanhar e para fornecer a energia necessária mesmo para a pessoa recuperar, senão nem vale a pena implementar esse tipo de estratégias, porque acaba por ser uma estratégia para tentar quebrar ali determinados platôs. E essa questão que você falou, por exemplo, das repetições da reserva é bem interessante. O Mike Sarratel, não sei se você conhece ele faz uma programação, uma manipulação do mês usando as repetições da reserva. Ele, se eu não me engano, eu posso errar nisso agora, que eu não lembro de cabeça. Eu já cheguei a ver alguns treinos que ele posta dele, colocando como vai ser as alterações. E a alteração principal que ele fazia é justamente essa, a das repetições da reserva. Ele sempre começa com 3, aí decresce para 2, 1, chega a 0, que seria a semana de choque que ele falha. Exato. Ou ele progride para um de -1, que seria além da falha. Mas é bem interessante também. E aí entra aquela questão de método de monitoramento, porque nenhum método é perfeito, nenhum método é único, ele sempre precisa dos outros métodos associados. De nada adianta a gente só olhar, por exemplo, o número de séries, porque não vai dizer nada sobre as repetições. Aí o número de séries e repetições não vai dizer nada sobre a carga. Aí o de volume total não vai dizer nada, por exemplo, sobre quanto foram as séries usadas naquele treino. Então é um espectro todo que a gente vai usar e que realmente é bastante interessante. Aí entra até uma pergunta, como que você acaba fazendo o monitoramento da recuperação? Por exemplo, eu gosto de ficar afastado no sentido de nós que somos praticantes já sabemos o que é que vai acontecer quando atingimos determinado tipo de fadiga. Ou seja, não vamos conseguir progredir nas cargas,
muito provavelmente o nosso tempo de descanso vai ter que aumentar para conseguirmos manter a carga, e este para mim é logo o início, pronto, por assim dizer, daquilo que vai começar a correr mal se mantivermos ali aquele período. Então eu gosto sempre de ter períodos, principalmente para os exercícios multiarticulares. A indicação que eu costumo dar é 90 segundos de pausa e depois, com o avançar da série, ou seja, com o aumento da intensidade, da carga, aquilo que eu faço é aumento o tempo e fico sempre ali entre os 90 segundos a 180 segundos. Pode acontecer, por exemplo, num exercício como o agachamento, que acaba por ser um exercício que ao trabalharmos com cargas mais elevadas vai ser bastante exaustivo e que vamos precisar mesmo de bastante tempo para recuperar entre as séries. Já se depois formos para a leg extension, 60 segundos, 90 segundos já vai ser suficiente. Este acaba por ser um exemplo. Então o primeiro indicador para mim, para perceber a questão da fadiga, é para conseguirmos manter as cargas, o tempo de intervalo, como é que ficou. Ou seja, deixámos de progredir, certo? Não tivemos, naquela semana, não houve um aumento da carga, porque não conseguiu, a pessoa não conseguiu aumentar a carga. O que é que quer perceber? Tempos de pausa foram maiores, foram mais curtos? Ok, se foram mais curtos, tudo certo, pode ter sido influência de ter diminuído o tempo de pausa. Se o tempo de pausa for mais comprido, quer dizer que já está ali alguma fadiga instaurada e que para conseguir manter a carga, sem existir uma progressão, teve que aumentar o tempo de pausa. Depois, eu nestas fases e quando isto começa a acontecer, gosto sempre de dar ali um pequeno deload, por exemplo, ou então perceber ali o que é que posso fazer, porque isto depois pode estar associado a fatores externos, como, por exemplo, a questão de semanas em que as pessoas acabam por dormir menos tempo, semanas com o trabalho com maior stress a nível do trabalho ou a nível da vida social, acaba também por influenciar aquilo que é a resposta ao treino. Tanto que eu, no meu registro, só para teres uma ideia, no meu registro, tenho um registro semanal em que está lá, gosto sempre que as pessoas coloquem as dificuldades da semana, isto até foi uma coisa recente, e também a qualidade do sono. E agora comecei a implementar com todas as minhas clientes, que é uma coisa que, para ter mais controle sobre os fatores externos, por assim dizer, ao treino. E acaba por ser o quê? Mais uma ferramenta de controle, porque às vezes nós olhamos só para a parte da periodização, né? Como é que está a carga, como é que está o volume, como é que está o tempo de pausa, como é que está a situação, aquilo está a piorar. Mas está a piorar porquê? Será que é devido ao estímulo do treino, que está excessivo e a pessoa não está a conseguir recuperar, ou é devido a outros fatores externos ao treino que a pessoa não está a conseguir recuperar? E isso também acaba por ser um fator que eu atualmente até tenho vindo a dar mais importância. E depois, quando vejo que a fadiga começa-se a instaurar, a minha forma de avaliar acaba por ser essa, se não há uma progressão da carga, se foi preciso aumentar o tempo de pausa para manter a carga, e gosto de colocar aí um deload e depois voltarmos, e até no próximo ciclo eu já tenho ali uma ideia de qual é que foi o trabalho máximo ou a carga tolerável que a pessoa tem. Porque às vezes pode acontecer errarmos ali no volume estipulado, acharmos que aquela progressão a nível do volume iria ser boa e depois corre torto. Ok, então isto temos que ajustar, para a próxima já sabemos, não vamos fazer isto, vamos fazer de outra forma. E depois lá está a situação que tu disseste. É nestas coisas que as pessoas têm que perceber que o treino é individual. Ou seja, é nas variáveis que nós vamos manipular e o resultado que pode ter das mesmas é que acaba por ser individual. E hoje em dia não sei como é que está aí a situação, e aqui acaba-se por falar da questão do tipo de treino para um endomorfo, de um tipo de treino para um mesomorfo, de um tipo de treino para a genética A, um tipo de treino para a genética... Acaba quase por ser marketing para vender. E quando uma pessoa fala em individualizar o treino, muitas vezes é individualizar a manipulação das variáveis ao mesmo de acordo com as respostas que vai tendo da pessoa. E isto, às vezes, é difícil de entrar na cabeça das pessoas, Tiago. Parece que é algo inexplicável. Para nós acaba por ser uma coisa tão simples
E Aham. as pessoas acabam por ser algo, parece que querem um treino especial, parece que querem sentir-se ali, não sei, às vezes especiais ou arranjar determinado tipo de desculpas para não conseguirem atingir determinado tipo de objetivos e isso acaba às vezes por ser o mais fácil, não é? Olha, eu sou magro porque sou ectomorfo. Então, porque, olha, se calhar não consigo comer o suficiente, não estou a treinar ou não estou a controlar as variáveis do treino para perceber quais é que são as melhores respostas que eu tenho de acordo com as variáveis. Isto é que acaba por dar, por dar mais trabalho e às vezes nós temos, mesmo quem está deste lado, os profissionais acabam por ter uma determinada ideia e com uma pessoa pode resultar perfeitamente e depois com outra pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa e de certeza que a resposta vai ser diferente. E isto é que acaba por ser o individual. Acabamos o quê? Por ter determinado tipo de indicadores. Lá está a situação que eu falei, por exemplo, quando é que o volume acaba por estar excessivo, quando não conseguimos recuperar do treino, o que é que poderemos fazer? Ou diminuímos o volume ou damos mais tempo para recuperar, ou seja, entre as sessões de treino. E para uma pessoa, se calhar, nem precisa de tanto tempo para recuperar e a outra pessoa com o mesmo treino vai precisar mais tempo para recuperar. Numa situação idêntica, estas duas pessoas, se arrastarmos isto durante 3 semanas, uma pessoa vai se dar lindamente e vai continuar a progredir e a outra pessoa vai chegar à terceira semana e vai se sentir de rastro e exausta e nem vai ter sequer vontade de treinar, porque muitas vezes é isto que acaba por acontecer às pessoas que acabam por tentar progredir, que acabam por não progredir, tentam progredir, acabam apenas por gerar fadiga, acabam por ficar, entre aspas, saturadas daquilo que é o treino, quando isto não há necessidade de chegar a esse ponto. E eu, para evitar chegar a esse ponto, aquilo que eu faço é perceber, através desses indicadores, fazer ali um deload, programar a próxima fase, situações que pode acontecer também, perceber quais é que são os objetivos principais que, neste caso, a pessoa tem. Por norma, como eu trabalho com mulheres, vão ser sempre os membros inferiores, vão estar ali à volta ou do glúteo, ou dos posteriores, ou do quadríceps, por exemplo, sendo que acaba por ser mais o posterior e os glúteos, porque para as mulheres é mais fácil desenvolver os quadríceps, porque quando começam a treinar acaba por ser um grupo muscular que se vêem a treinar, vêem a crescer, têm mais motivação para treinar o mesmo. Os posteriores isso já não acontece, então os glúteos, por norma, quando começam a treinar não têm as informações necessárias para desenvolver o mesmo. E também com a qualidade, às vezes, que existe aí dos acompanhamentos, o glúteo vai ter ali alguma dificuldade em se desenvolver. Mas só para perceberes aí essa questão do quais é que são os indicadores para mim e como é que eu costumo gerir de acordo com cada situação. E eu tento sempre evitar chegar àquele estado de extrema fadiga em que o treino já não está a render, em que estão apenas a treinar por treinar e não progredir nas cargas, 2, ter que aumentar o tempo de intervalo para conseguir manter a carga. O terceiro é regredir nas cargas, mas pronto, esse é o ponto que eu tento evitar lá chegar, estás a perceber? Interessante. Aí acaba, por exemplo, você faz um planejamento e a questão do deload. Eu, por exemplo, na maioria dos casos de indivíduos iniciantes, eu acabo fazendo uma questão de diminuição da intensidade e uma levíssima, tipo assim, diminuição no volume de séries. Por exemplo, vamos dizer que estava com 4 de 6 a 8 e eu diminuo para 3, 2 de 12 a 15, por exemplo. Aí, à medida que a pessoa vai progredindo o trabalho comigo, ou ela já é mais treinada, aí eu já faço um trabalho diferente. Eu mantenho a intensidade, diminuo o volume de séries, o volume total vai cair, só que aquele estímulo de força se mantém. Por quê? No meu caso, eu testei ano passado 3 modelos diferentes de deload, depois de um protocolo de treinamento de alta intensidade, e eu percebi que quando eu voltava quando eu ia fazer o deload, por exemplo, com uma baixa intensidade, parecia que eu nunca tinha treinado na vida. Eu ia fazendo a remada curvada com carga para 12, para 12 não, né? Para 15 a 20, por exemplo, e parecia que, tipo assim, eu não tinha uma lombar preparada, que eu fadigava demais para remar na terceira série, sabe?
Então, eu percebi essas diferenças que, às vezes, acaba que a gente vai fazer um deload, entre aspas, diferente demais do treino que estava sendo acostumado, e pode acabar até sendo, de certa forma, desanimador para a pessoa, porque ela vai estar treinando 4 a 8 semanas direto força, e se fizer uma alteração brusca de intensidade grande demais, vai acabar que ela vai falar, nossa, mas parece que eu nem treinava mais. Como é que você acaba fazendo ele? E aí acaba por ter várias situações, dependendo neste caso, da experiência, e quem já passa pela experiência do deload é diferente do quem nunca passou pela experiência. Porque as pessoas também, pelo menos aqui, acabam por ter aquela ideia que se ficarem uma semana sem treinar, que vão perder os ganhos, que é completamente ridículo. Há deloads que eu gosto de fazer, por exemplo, que acabo por conciliar com períodos em que as pessoas acabam por estar de férias e até aplico ali uma semana sem treinar e aproveito mesmo para ter uma recuperação total. O que é que vai acontecer é essa situação de existir um decréscimo a nível de força e temos ali quase 2 semanas de um trabalho inicial, o que acaba por ser perfeitamente normal. Nós temos que perceber que mesmo a progressão do treino não é linear, nós não vamos progredir como se fosse assim uma reta e fôssemos sempre lá para cima. E isso também é importante falarmos nisto na questão que, às vezes, demasiadas progressões ou progredir demasiado cedo vai fazer com que haja uma necessidade de fazer o deload mais cedo e ao longo de um ano, se nós fizermos progressões sempre muito rápidas, nós não vamos dar tempo para existir as adaptações e vamos ter que fazer os deloads. Ao final de um ano vamos ter que ter feito mais deloads do que às vezes fazermos uma progressão mais estável, uma progressão mais lenta, em que vamos ter tempo para ter as adaptações ao treino, em vez de estarmos a provocar logo o deload. No final do ano, ou seja, nas 54 semanas, se eu treinar com uma progressão demasiado alta, ao final de 4 semanas, 5 semanas, tenho que fazer um deload. Ao final de um ano, acabam por ser 10 deloads. Se eu treinar com uma progressão mais lenta e fizer ali um deload em cada 10 semanas, eu faço 5 deloads. Se nós olharmos ao final de um ano, metade dos deloads e a quantidade de adaptações que acabamos por ter, se calhar até compensa mais fazer progressões mais lentas e fazer menos deloads. Outra situação, quanto maior for a fadiga acumulada, pronto, por assim dizer, mais drástico vai ter que ser esse deload. O que é que, por exemplo, se nós temos ali um período de 4 semanas que sabemos que vamos aumentar o volume, depois nós poderemos fazer uma semana em que baixamos o volume e mantemos a intensidade. Não, não tem mal nenhum, vamos conseguir manter os níveis de força, vamos acabar por gerar menos fadiga, mantemos a atividade e o nosso organismo consegue recuperar e manter os níveis de força. Qual é que é, às vezes, a dificuldade de implementarmos determinadas estratégias? É mesmo a cabeça das pessoas. Porque às vezes parece que as pessoas têm que bater com a cabeça na parede para dizerem assim, não, eu agora preciso mesmo descansar porque eu já não consigo mais, tenho mesmo de descansar. E às vezes chegar a esse ponto acaba por ser contraproducente, no sentido em que se for preciso até lá chegar, houve 3 semanas que nem sequer foram aproveitadas a nível do treino, depois se for preciso o deload vai ter que ser total para a pessoa recuperar, uma semana pode não chegar e mesmo quando a pessoa volta a treinar, a fase inicial vai ter que ser mais prolongada devido a este, entre aspas, deload e o acúmulo todo de fadiga que acaba por ser gerado. E isto é claro que vai ter muita influência naquilo que é uma periodização e depois no desenvolvimento dos físicos a nível estético também vai fazer muita diferença e às vezes as pessoas acham ou têm aquela ideia errada que é só treinar, que é só dar ali tudo, que é só suar bastante, que é só sentir o músculo a queimar e a realidade não é essa. E o facto de termos e fazermos o registro dos nossos treinos também permite-nos avaliar isto tudo e perceber isto tudo, o que é que nós temos que registrar. Lá está a quantidade de séries, a quantidade de carga, podemos pôr aqui o tempo de pausa e os exercícios, claro que o treino está estruturado, tem os exercícios, tem que existir lá o registro, né? E temos o quê? Perceber ao longo do tempo que conseguimos progredir, progredimos. Às vezes, se tivermos, por exemplo, as pessoas também não podem ficar com a ideia que vamos progredir todas as semanas, no sentido em que se existir uma semana em que não haja uma progressão, isso até pode ser bom
numa questão em que o organismo vai se adaptar a esse estímulo, vai ter mais tempo para se adaptar a esse estímulo, não vai estar a acumular fadiga e quando aumentar a carga ele vai estar preparado para esse aumento de carga. Enquanto se aumentarmos todas as semanas, isso pode não acontecer e pronto, lá está, se acumularmos fadiga demasiado rápido, poderemos ter que fazer o deload. Mas há pessoas que vão se dar bem a aumentar cargas todas as semanas, há pessoas que não se vão dar bem a aumentar cargas todas as semanas, há pessoas que vão se dar bem a manter a carga, a aumentar as repetições e depois baixar as repetições e aumentar a carga, e lá está a individualidade a nível do processo, acaba por ser essa, e a forma de nós avaliarmos quem está deste lado, tinhas perguntado aí da questão da avaliação também, acabamos por ter ferramentas, e basta, as ferramentas acabam por ser o registro das cargas, da carga interna do treino, e perceber o que é que vai acontecer ao longo do tempo, perceber através da carga, através da intensidade que é utilizada, através do volume, e depois com os fatores externos. Eu acho que é importante, também deves fazer esse registro, de certeza. Sim, sim. E pronto, e é aquilo que eu digo, agora cabe-nos a nós, aos profissionais, saber avaliar. E esta live acaba já por ter muita informação, mas vou deixar gravada na mesma para quem quiser assistir, para também perceberem a importância do mesmo e também perceberem qual é que é o papel de um bom treinador. Que às vezes, e também devido às experiências que as pessoas acabam por ter, e depois têm aquelas questões, né? Quanto tempo é que eu devo mudar de treino? Como se mudar o treino fosse mudar os exercícios todos. Se eu tiver 4 semanas a fazer o mesmo treino, vai ser prejudicial. Se tiveres 4 semanas a fazer o mesmo treino, aumentaste a carga. Aumentei, então o treino já não é o mesmo. Aumentaste as repetições, aumentei, então o treino já não é o mesmo. Às vezes, esta consciência às pessoas também acaba por ser importante, porque é tal situação. Progressão do volume, aquilo que eu costumo dizer. Progredir ali nas 4 semanas, 6 semanas, sim. Progredirmos ali um pouco a nível do volume. Como é que poderíamos progredir ali entre 10% e 20% do que estávamos a fazer? Poderíamos fazer o quê? Aumentar o número de séries ou introduzir um exercício novo. Aí também vai depender que tipo de estímulo é que queremos fornecer, neste caso, através do treino. Situações em que a progressão do volume pode acontecer mais rápida. Por exemplo, sei de antemão que a pessoa na semana X não vai treinar, nós temos ali 4 semanas até aquela semana, então se calhar aí vou fazer de forma diferente. Se eu sei que a pessoa tem aquelas semanas todas completas, já vou fazer de maneira diferente. Se a pessoa quer secar, já não vou estar preocupado com a progressão do volume e vou estar sim preocupado mais com a variável da intensidade e se estamos a conseguir manter a carga ou até mesmo progredir na mesma. Acaba por ser nessa fase depois o mais importante para mim, na minha forma de trabalhar, acaba por ser, ou seja, a avaliação dessa variável acaba por ser mais importante. Por exemplo, se a pessoa quer ganhar massa muscular, se calhar aí vou estar um pouco mais preocupado com o volume. Existe um maior aporte calórico, existe também um maior aporte a nível dos nutrientes necessários para o próprio organismo recuperar daquele treino, e depois é tal situação. No caso das mulheres, há mulheres que têm medo de comer, há mulheres que têm medo de comer hidratos de carbono, e depois é normal que não rendam a nível dos treinos, que não consigam treinar com cargas mais altas. Outra batalha, por assim dizendo, neste caso também, lá está a questão da mentalidade a entrar no cenário. E fora que, por exemplo, quando se trabalha com mulheres, precisa levar em conta a possibilidade ou não de periodização em base com o ciclo menstrual. Que aí já é outro mundo que vai influenciar na resposta, na capacidade de gerar força, na programação das cargas, sensibilidade à insulina, então é uma bagunça. É um mundo que, tipo assim, realmente, quando a pessoa não tem direcionamento, fica muito mais difícil e parece ser tão simples, né? E aquilo que eu acabo por dizer, principalmente na questão das mulheres, por uma mulher que tenha uma dieta que acaba por ser mais estável e mais repetida, ou seja, acaba por repetir aquele padrão alimentar, quando chega à altura da menstruação, pronto, ali na fase anterior à menstruação,
mesmo os próprios desejos que tem por determinado tipo de alimentos vai ser menor se ela tiver esta constância, do que se compararmos com mulheres que acabam por ingerir mais alimentos a nível processados, que acabam por ingerir mais alimentos que sejam, que a sua ingestão aumente o seu consumo, ou seja, que são alimentos que acabam por driblar ali os nossos mecanismos da saciedade e ao consumirmos mais daquele tipo de alimentos vamos querer consumir mais. Por norma, estes alimentos são aqueles que são ricos em gorduras saturadas, açúcares simples e sódio. Acabam por ser assim os 3 ingredientes para enganarem aí a nossa saciedade, para nos darem a volta. E a realidade é que se a mulher estiver mais estável, se também tiver um estímulo a nível do treino de força, só o próprio treino e a própria alimentação já vai ajudar a regular o ciclo menstrual, só para termos aí uma ideia. Pois, de acordo com a fase do ciclo e devido à distribuição hormonal que acabam por ter, e aqui temos de ter em consideração se elas tomam anticoncepcionais ou não, já sabemos que pode haver ali o declínio a nível de força, que ali em determinado ciclo é mais importante se calhar diminuirmos um pouco da carga e aumentarmos ali o número de repetições, sendo que a constância ao longo do tempo acaba por ser o melhor indicador. E isto porquê? Porque mesmo a própria resposta do ciclo menstrual acaba por ser individual. Há mulheres que não vão perder força, há mulheres que vão perder força e se for preciso até há dias que não vão conseguir treinar, há outras mulheres que se for preciso nesses dias até treinam melhor porque acabam por estar irritadas com este mundo e com o outro e então transformam-se. E, ou seja, mesmo dentro desse mundo acaba por ser demasiadas variáveis, principalmente depois as pessoas e perceberem isto. As pessoas acabam por ter aquela ideia errada, se resulta comigo, resulta com toda a gente. E isto não é real. E muitas vezes aquilo que resulta para uma mulher não vai resultar para as outras, da mesma forma que alguma estratégia possa resultar para mim, pode não resultar para ti. E às vezes as pessoas acabam por ter aquela ideia, eu consegui emagrecer daquela forma, então acha que todas as pessoas vão conseguir emagrecer daquela forma. Eu consegui ganhar massa muscular a fazer aquele outro exercício e fazer com o volume X e acha que o outro, só porque não está a fazer com aquele volume, que não está a ganhar massa muscular por causa daquilo e que se fizer da forma que ele está a fazer que vai conseguir. Não, isto acaba por ser tudo individual e o papel do treinador, pronto, o papel de quem está deste lado é saber avaliar, ter as ferramentas necessárias para conseguir avaliar da melhor forma. E também temos de ter sempre o quê? Que é aquilo que eu digo, tendo em consideração o contexto. Ou seja, eu não vou pegar numa pessoa que não está a treinar e vou-lhe já dizer que tem que registar a carga, que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer no outro, fazer não sei o que mais. Não, nessa fase, para uma pessoa desse género, que se for preciso até há determinados exercícios que não sabe fazer, eu nem vou estar preocupado que ela faça o exercício com carga. Não, vou estar preocupado primeiro é o quê? Caso uma consistência a nível do treino, que a pessoa consiga treinar aquilo que está estipulado. Depois que conseguir treinar aquilo que está estipulado, começar a progredir a nível do treino. Também há uma coisa muito importante que as pessoas acabam por não ter em conta, que é a aprendizagem motora, a execução técnica de determinado exercício está muito dependente da repetição do mesmo. Ou seja, quanto mais vezes eu fizer aquele exercício, melhor eu vou me tornar a fazer aquele exercício. E por isso é que às vezes as pessoas estão sempre a procurar mudar de exercícios e depois não conseguem progredir a nível de treino. Não sei se aí partilhas a mesma opinião, mas eu aqui acabo também por trabalhar com pessoas que acabam por estar neste tipo de situação, que acabam por ter primeiro o resultado estético há de ser mais na casa do perder gordura, do perder peso, e depois acabam por vir essas preocupações de ganhar massa muscular. É normal que nós consigamos fazer os dois ao mesmo tempo, principalmente nesse período que a pessoa não está habituada ao treino. Acaba por ser mais fácil no sentido em que vou educar a pessoa, pronto, em vez de estar a apanhar uma pessoa que está com maus hábitos a nível do treino e tem que estar a lidar com outros medos, com outros, se eu não sentir o músculo, o treino não foi bom, não sentir o músculo arder, pronto, não vamos sentir o músculo no treino porque nós devemos
sentir o músculo do treino, mas se não sentir aquela fadiga, se não sentir aquele ardor da acidose muscular, o treino já não valeu nada. Para mim é mais difícil lidar com este tipo de situações do que pegar numa pessoa do início, levar a pessoa ao colo, criar primeiro aquela constância, depois começar a dizer, olha, é importante agora nós começarmos a colocar carga. Vais começar com 2 kg, já vais começar com 4 kg e vamos progredindo assim, desta forma, ao longo do tempo. Por exemplo, com essas clientes, um período de deload, no primeiro ano, muitas vezes nem vai acontecer. Só para te dar aqui um exemplo, porque é mesmo, estou mesmo a levar, neste caso, a pessoa ao colo, é os baby steps, é devagarinho, vamos ter sim em consideração a questão da progressão, da consistência. Aqui, para mim, a questão de criar a consistência numa fase inicial acaba por ser o objetivo, porque se a pessoa treinar um mês, deixar de treinar, não faz sentido nenhum aquele mês que a pessoa treinou. Isto, para mim, é lógico. Para as pessoas que têm aquela mentalidade do quer perder 2 quilos, vou treinar, depois deixam de treinar. Quero melhorar o meu físico para o verão, vou treinar estes 3 meses, depois deixo de treinar. Isso para mim não acaba por não resultar. Depois lá está, de acordo com a experiência, existem preocupações diferentes, o próprio processo acaba também por ser diferente. Não sei se tu aí se calhar acabas por ter mais pessoal que já tem alguma experiência ao treino, pronto, como é? É bem misto, sabe? Okay. Só que normalmente o pessoal que inicia realmente quem dá menos trabalho mesmo. Tipo assim, não que tenha muita gente que dê trabalho, mas normalmente quem é treinado já fica com na cabeça, tem que treinar da falha, tem que fazer tudo desse jeito, tem que doer. Não é carga, é tensão, só que esquece que a tensão é feita pela carga. Exatamente. E aí entra muitas questões que o treinamento brasileiro em si, não apenas em musculação, mas o treinamento em si esportivo, ele tem uma falha muito grande, porque você não conhece atletas fortes no Brasil. Como? Entende? Não percebi. Você não conhece atletas fortes no Brasil. Não. Tipo assim, pega um jogador de vôlei, um jogador de futebol, um jogador de basquete, você não conhece um atleta forte. E esse trabalho está sendo recente, porque esse trabalho tinha sido negado a todo tempo, trabalhava resistência, trabalhava tudo, menos a força. E aí começaram a perceber que para você ter força, para você ter potência, no caso, você precisa ter uma base de força. Nossa, agora tem que começar a treinar força. Então, aí começaram a ver que, nossa, para você evitar a lesão, você tem que ter força. Então aí já começa toda uma cabeça mudando, só que na musculação em si é passo lento ainda. Mas ou seja, a opinião que eu tenho, a ideia que eu tenho, por exemplo, no caso das mulheres, é que aí acabam por estar mais habituadas ao treino, nem que seja o treinar da forma errada, ou seja, com a estrutura de treino errada, com os tempos de pausa curtos, mas cá ainda se vê, claro que existe este público feminino, acaba por ser também uma minoria, aquelas que acabam por treinar com carga, e mesmo esse tipo de estrutura de treino, e vê-se muito treinos outdoor sem carga, vê-se muito treinos aeróbios, vê-se muito a mulher quer emagrecer, passa o tempo todo na passadeira, por exemplo, a não ser que tenha, lá está, o acompanhamento do personal trainer, do PT, e aí sim já acaba por ter um acompanhamento mais individualizado para determinado objetivo, mas também vai estar dependente depois da filosofia de treino, neste caso do PT, mas a realidade, a presença que se vê nos ginásios, pronto, na maioria, com isto eu não estou a dizer que não existem mulheres que treinam com carga, porque existem, lá está, algumas da forma errada, com medo de progredir a nível das cargas, com os descansos curtos, a tentarem realizar o máximo de exercícios, porque acham que se fizerem mais exercícios vai dar mais resultado. Esquecem-se que existe uma dose de resposta, seja principalmente a nível do volume, e esses são fatores que não têm em consideração. É tal situação. Eu acho que as mentalidades também vão mudando e estão a mudar aos poucos, como é óbvio, porque antigamente a imagem de uma mulher bonita acabava por ser uma mulher magra,
sem gordura e sem músculo, e atualmente já o padrão estético de uma mulher com mais massa muscular acaba por ser mais aceitável. Aquilo que há anos atrás, que era a tal de que a mulher parecia como um homem, se tivesse músculos, ou tinham aquela ideia, e atualmente ainda existe essa ideia, se uma mulher treinar pesado, tem medo de ficar como um homem, não vai ficar, farto-me dizer isso a nível do meu Instagram, mas pronto, neste sentido eu acho que aqui estamos ainda um bocadinho atrás, o que não quer dizer que não haja pessoas, talvez também está relacionado com o tamanho da população, se calhar também há mulheres que acham que para emagrecer é só com cardio, mas se calhar como a população é muito maior, aquelas que acabam por treinar com carga, pronto, mesmo que seja com o treino mal estruturado, acaba por ser uma audiência, por exemplo, maior. Não sei qual é que é a ideia que tens nesse tempo. Tem essa referência ainda, que é proporcional. Exato. Por isso pode também ser essa questão de proporção. Aqui, como somos menos, acaba-se por notar mais. Mas eu acho que lá está, importante, e para quem assistir à live, nós já vamos aqui com 1 hora e tal de live, estamos quase a terminar. Importante e que coloquem isto na cabeça, é importante registarem as cargas, terem um diário de treino para perceberem, primeiro, se estão a progredir ou não. Segundo, se não estão a progredir, porque é que não estão a progredir. Terceiro, avaliar depois o treino, ou seja, pode ter a ver com a estrutura do treino. Os tempos de pausa podem estar curtos, podem ter demasiados exercícios e neste caso tem que ver a estrutura do treino. E aquilo que eu vou recomendar antes de terminarmos a live, e que de certeza que o Tiago vai dizer o mesmo, que é terem acompanhamento, não há nada como terem acompanhamento, basta perguntarem às minhas clientes, perguntem também às clientes do Tiago e de certeza que vão dizer que foi o melhor investimento que fizeram. Se quiseres. Porque é aquilo, né? Se a pessoa não sabe martelar um prego, nada melhor do que contratar alguém para martelar o prego para ela. Exatamente. Queres dizer mais alguma coisa? Aí um recado final. A gente mudou muita coisa, então ficou tranquilo. Sim. Acho que sim. Acho que quem assistir à live vai ficar com uma ideia diferente daquilo que é o controle do treino, por assim dizer, e aquilo mesmo que acaba por ser o treino. Também demos aí alguns exemplos práticos de diversas formas de fazer as coisas também de acordo com o indivíduo. Aí aproveitar só para lembrar o pessoal, né, que tipo, essa live foi praticamente uma aula sobre o que precisa fazer. Quem não tem o investimento de ter um treinador só é reler ela 15 vezes, porque direcionou muita coisa, muito erro básico. Então já ajuda até para quem é potencial cliente, porque a pessoa já entende o que é que tem que fazer, e não o que ela quer fazer, o que ela achava que tinha que fazer. Exatamente. Exatamente. Então espero contar com a tua presença num futuro para abordarmos aí outras questões a nível do treino, aqui também mais aprofundadas. Quero agradecer também por ter estado aqui presente, para acrescentares valor também a esta live, é sempre diferente. Trazer um convidado é sempre diferente e principalmente um convidado que vem trazer conhecimento e que acabamos por falar, por assim dizendo, a mesma língua e acabamos uns falando das experiências dos clientes, dos meus, falar dos teus, e isto tudo acaba também por acrescentar valor e acaba por criar consciência, que eu acho que acaba por ser o mais importante, criar a consciência para quem nos está a assistir da importância de fazerem as coisas da forma correta, principalmente se quiserem atingir os objetivos. Obrigado por ter estado cá nesta live. Como é que preferes ser tratado? Pelo nome ou pelo apelido? Então, eu já descostumei de ser chamado pelo nome, então já virou mesmo, já era.
Mas só lembrar que realmente a gente precisa marcar outra, porque tem que chamar o Felipe e o Tadeu para fazer a live que a gente tá devendo. Exatamente, temos que combinar os quatro, senão. Oi, o apelido. Então vá. Muito obrigado por ter O- chamado a oportunidade aí, foi um papo bom. Obrigado, obrigado eu por ter estado presente e esperamos aí, eu fico à espera para fazermos essa live dos erros da hipertrofia, ok? Depois mais à frente havemos de fazer aí outras sobre outras variáveis do treino, mas essas discussões também vão acabar por ser mais aprofundadas, temos que pensar também em que contexto é que podemos fazer, porque essas acabam por ser mais profundas. Não sei se até que ponto é que vai ser benéfico fazermos aqui pelo Instagram ou até noutro contexto. Temos que ver. Então vá. O resto aí de uma boa tarde. Espero que tenham gostado da live. Obrigado a quem esteve quem foi entrando e quem esteve até ao fim. E espero-vos por aqui na próxima live.